Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Pode aceitar. Queridos e amados irmãos, é um prazer que me encontro aqui esta noite, mais uma vez com a responsabilidade de trazer para vocês a palavra de Deus. Já há uns 15 dias, desde a nossa última reunião, eu costumo dizer que toda vez que eu vou na reunião lá na sede, aquilo que o pastor Deiró prega na frente se torna-se como se fosse uma ordem para ser transmitida para todas as outras igrejas. A comunhão espiritual que ele transmite vai para todo mundo. E aquela comunhão até o dia de hoje continua da mesma maneira. Ou seja, o mês inteiro fica até a próxima reunião que nós devemos buscar, mas a Deus devemos permanecer fiéis, buscar a palavra, não somente quando nós vamos pregar, e assim por diante. E foi isso que eu ouvi aquele dia na pregação. Amados, eu quero dizer para os irmãos que com muito prazer eu ouvi um pouco sobre a vida de Paulo e pude compreender que nós, por muitas vezes, quando nos colocamos na presença de Deus, nós colocamos de maneira para que Deus venha a nos abençoar. Muitos vêm por amor e muitas vezes as pessoas vêm de uma maneira que Deus permite que ela venha dela de uma maneira surpreendente. Foi o meu caso, foi o caso do pastor Daniel. Nós viemos para a presença de Deus de uma maneira surpreendente, uma maneira na qual nós não tínhamos outras opções. Foi pela dor. Ou seja, ou nós aceitávamos Jesus, ou os nossos caminhos vão ficar bem piores do que já era. Eu lendo o livro de Paulo, eu fui buscar um pouco mais lá atrás, e eu vi o apóstolo Estevão, quando ele ia encurralado, ele ia apedrejado. Naquele momento, Paulo estava lá. Ele era Saulo naquela época. E ele estava lá. Ele tinha um amor tão grande pelo judaísmo. Ele cuidava tão bem das leis judaicas que ele perseguia os cristãos. Ele não cria em Jesus Cristo, ele não cria nos evangelhos, e ele perseguia aos cristãos. E quando Estevão estava sendo apedrejado, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que naquele momento ele estava lá. No último versículo diz exatamente o seguinte: e Saulo permitiu que isto ocorresse, que Estevão fosse apedrejado. Então nós temos aqui um homem que ele não tinha comunhão alguma com os cristãos, mas não era um homem qualquer, era um homem temente às leis de Deus, era um homem instruído, era um homem culto, não era um homem qualquer, não era um drogado da vida, não era como eu, que se ou eu vinha para Jesus ou eu morria lá no mundo das drogas. Hoje talvez eu não estivesse nem aqui para estar passando esta mensagem, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Então Deus permite que nós passemos por situações, muitas vezes, situações assim, como vamos dizer, estranhas, perversas, para que nós possamos então nos achegarmos até a presença dele e ele possa transformar a nossa vida, ele possa modificar a nossa vida, ele possa entrar dentro do nosso
situações para trazê-los até a presença de Jesus. Eu vejo muitos jovens por aí que vão levando a vida de maneiras que não se importam com o seu próximo, que não se importam com seus pais, com suas mães, levam uma vida totalmente errôneas. E quando a gente vai pregar a palavra de Deus, eles não aceitam. É uma dificuldade tremenda. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de começarmos a orar e falar: Senhor, vai até lá, salva meu pai, vai até lá, liberta, Senhor, vai até lá, Senhor, e transforma a vida daquele moço. Nós começamos a pedir para que Deus faça lá uma mágica tremenda e transforme a vida daquele homem. Mas nós esquecemos que o trabalho é de Deus e que muitas vezes é necessário acontecer exatamente o contrário. É necessário que aconteça exatamente o contrário. Eu, como homem de Deus, hoje eu posso dizer, eu me desviei muitas vezes da presença de Deus, conhecedor da palavra, retornei ao vômito, fui às drogas novamente, abandonei a presença de Deus na minha vida, coloquei ela em último plano. Mas Deus tinha um chamado, Deus tinha uma obra. Quando eu estava sentado lá em Mauá, na minha igreja da Assembleia de Deus, no Ministério Mauá, e tinha ido poucas vezes lá, eu estava lá sentado, e o homem chegou, queria pregar naquela noite, sentou no banco, e ele disse: pastor, quem é aquele moço? O pastor falou: ele veio aqui algumas vezes, mas ainda não o conheço direito. Deus está mandando eu falar com ele. Pode falar, pegou o microfone: moço, você ainda tomou um choque. Ele falou: para de atrapalhar o trabalhar de Deus na tua vida. Chega de atrapalhar Deus trabalhar na tua vida, ou Ele vai fazer algo tremendo que você não vai ter uma outra opção a não ser verdadeiramente adorá-lo. Se você não vier por amor, vai vir pela dor. Eu muitas vezes me pego dentro da casa de Deus, irmão, notando que muitas pessoas se acham crentes ou verdadeiros adoradores ou cristãos somente pelo motivo de estarem aqui em todos os dias dos cultos. Eu observando aqui a palavra de Paulo, e eu fui lá atrás e eu vi que Paulo, ele era um assassino dos homens. Paulo é o Saulo, né? Que ele foi transformado. Dos homens que criam no Evangelho de Deus, dos homens que pregavam a palavra de Deus. E logo após o capítulo 8, quando entra no capítulo 9, Paulo pega umas cartas para que ele pudesse continuar perseguindo os cristãos em outras províncias, e lá sai Paulo naquela perseguição. Paulo pega aquelas cartas e ele vai para o caminho de Damasco, e no meio do caminho Deus, tchá! Agora é comigo. Onde você está indo, Paulo? E diz a palavra de Deus que naquele momento, a partir daquele momento, Paulo sentiu um tremor muito grande na sua vida. E ele perguntou quem falava com ele. E ele disse: sou eu, Paulo, porque tu me persegues. A partir daquele momento a vida dele foi transformada, e Deus mandou ele seguir até uma cidade mais adiante, que lá ele haveria de conversar com um homem. Ele se chamava Ananias. Sabe quando Paulo obedeceu e foi, Deus foi falar com Ananias: Ananias, vai até a casa de fulano de tal, que lá está Paulo te esperando, e ele em visão já viu que você vai chegar lá, vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Mas Senhor, disse Ananias, já ouvi falar desse homem,
Esse senhor era um drogado. Ô Senhor, esse senhor não pertencia ao PCC. Era matador. O PCC da época lá, irmãos. Era matador e o senhor quer que eu vá até lá? Olha, irmão, se Deus está falando contigo para você fazer o mal, faça. A palavra diz que Deus falou, olha, vai lá, porque para mim ele é um vaso muito caro, muito importante, e eu vou usar para reis e rainhas. Aleluia. É que Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que você está pensando agora. Qual o motivo que você entrou aqui hoje? Aí nós vemos Paulo, a partir daquele momento, deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Você muitas vezes larga tudo lá para trás, vem para a presença de Deus, e você deixa de ser uma pessoa qualquer e venha a ser filho de Deus, venha a ser dotado por Deus, começa a ter o conhecimento da palavra de Deus, mas não se assume como filho de Deus. Paulo saiu pregando o Evangelho, e ele já havia passado a abrir esta igreja, chamada Igreja de Gálatas. E diz a palavra aqui que conforme ele foi abrindo outras igrejas, lá por certo momento ele ficou sabendo que esse povo de Gálatas estava se desviando do Evangelho de Cristo, porque havia se infiltrado no meio deles pessoas das quais estavam modificando a palavra de Deus. Então Paulo já vai logo reivindicando aquilo que é dele. Olha, você tem que aprender isso, a reivindicar aquilo que é teu. Por que você foi chamado? Quem te chamou? Paulo bateu o pé e disse: olha, os homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que você foi chamado nesta noite para estar aqui? Não é aqueles que estão lá fora. A palavra de Deus esta noite fala contigo. Qual a sua posição perante o Evangelho? Porque o único que salva, que liberta, é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo fala assim: Deus poderoso, aleluia. Maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. O que tem te tirado da presença? O que tem feito você desacreditar em que Deus pode fazer muitas coisas? Que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Aleluia. Aonde você deixou a tua fé, vai buscá-la, para que Deus possa verdadeiramente operar de novo na tua vida. Não há outro caminho. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Nós padecemos porque deixamos de conhecer a verdade. Nós estamos cansados de ouvir palavra de Deus falar aos nossos corações. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade você está querendo ouvir? Que o Evangelho é só bênçãos, que é só maravilhas, que você não vai ter mais luta. Aleluia a Deus. Paulo estava preso, irmãos.
depois do versículo, capítulo 3, ele fala: ó, que vos fascinou para não obedecerdes, tem atrapalhado você de perceber, tá? Os benefícios que você tem desejado, que você tem almejado. E não adianta entregar teu filho, entregar tua empresa, entregar as tuas coisas na mão de Deus com falsidade. Fala, o Senhor está nas tuas mãos. Aleluia. Que seja o Senhor a dirigir os meus caminhos. Glória a Deus. Aí lá para o versículo 6, da velhinha, estou bem usado, e quase não enxergo, vocês estão afastando bem longe. Ele diz assim: aquele pois que vos dá o Espírito